Que o Senhor Jesus nos abençoe, esteja conosco, traga para nós a luz do seu amor, nos concedendo a paz de Deus em cada instante de nossas vidas. Quero convidar vocês para ficar conosco até o final desse vídeo, onde teremos a leitura do Evangelho de hoje, do capítulo 28, A Porta Estreita. Vamos ver o que essa leitura nos traz de ensinamento nesse início de semana. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos serão os que entrarão por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. E perguntando-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que salvam? Ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo, em que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: abra-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dente. Quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do Oriente e do Ocidente, e do centurião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas 8, 23, 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando estiverdes transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se conheça que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade será culpada, para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não estivesse outras experiências? Porque tantos escolhidos semeados no seu caminho. Porque essa porta tão estreita que apenas
a um número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte. É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria da máxima do Cristo. Então, a gente vê aqui, nessa leitura, quando Jesus nos ensina com o seu jeito de falar para aquele povo daquele tempo que não tinha capacidade ainda de compreender. Então, ele conversava com eles por parábolas. E nessa parábola, ele disse que estreita é a porta da salvação e larga a porta da perdição. E que todos aqueles que escolher a porta da perdição ficarão fora do reino de Deus. Tomando essa palavra pela letra, nós vamos dizer que aquele homem que nem se tornar perfeito neste mundo será condenado ao suplício eterno, esquecendo de que Deus é justo, bom e misericordioso. Nós devemos raciocinar o que o Cristo queria ensinar com essas palavras. Quando ele disse que muitos são chamados e poucos os escolhidos, ele nos disse também que Deus, através dele, através dos profetas, deixou para nós os ensinamentos do certo e do errado. E que aquele que prefere entrar pela porta estreita são aqueles que vão viver os ensinamentos do Cristo, que vão exercer as virtudes que nos leva, à elevação moral íntegra, que vai nos tornar mais humanos, mais caridosos, mais pacientes, mais compreensivos diante das situações das nossas provas. E a porta estreita se torna difícil de entrar por ela justamente por isso, por termos que viver o amor, a caridade, enxergar em cada um daqueles que caminham conosco na presente jornada ou que passa por nós nessa presente jornada como irmãos. Querer a eles tudo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. A porta estreita nos leva a ser homens de bem, Aquelas pessoas que vivenciam os ensinamentos de Jesus, que é cristão, que ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, cumprindo o primeiro e o segundo mandamento de Deus, os dois maiores mandamentos da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O homem que escolhe entrar por essa porta, ele vai ser um cristão verdadeiro. Ele vai seguir os exemplos de Jesus. Ele não vai ter dentro da sua alma, do seu ser, a maledicência, o julgamento,
ele vai ter a indulgência, a paciência, a sabedoria, a afabilidade, a doçura. Ele vai ser um homem de caráter íntegro, um homem cumpridor dos seus deveres para com Deus e para com os homens. É aquela pessoa que quando você se aproxima dela, você sente paz. Você sente algo tão gostoso de estar que te faz querer estar sempre com aquela pessoa. Esse é um dos que Deus chamou e ele abraçou a causa e que as suas virtudes mostra que ele é uma árvore boa, uma árvore aonde se pode todos que dele se aproxima, que convive com ele, pode sentar à sua sombra e repousar e colher dali bons frutos, que são seus hábitos, que são a sua maneira de viver, que é aquele homem que, respeitando a lei de Deus, os ensinamentos do Cristo, se torna um verdadeiro cristão. A porta estreita exige que sejamos um verdadeiro cristão. A porta larga é aquela que é mais fácil e que para nós aqui, enquanto encarnados no plano Terra, bem mais fácil de se viver, que é a não preocupação com a nossa responsabilidade diante da nossa própria vida e da vida do nosso semelhante. É aquele viver sem preocupar com os ensinamentos de Jesus. É viver ao nosso modo, é abraçar as vicissitudes do mundo, é viver uma liberdade que aos olhos de Deus às vezes não é benquista. A porta larga nos leva aos vícios, nos leva à maledicência, nos leva ao adultério, porque Jesus já nos ensinou que até por pensamento nós podemos nos tornar pessoas adúlteras. A porta larga é todo aquele espaço que nós ocupamos sem respeitar o espaço do nosso irmão. É toda aquela crítica que nós dirigimos a um irmão que talvez vai ficar constrangido com a nossa brincadeira ou até mesmo através de uma verdade crítica que nós dizemos. Não uma verdade, mas uma crítica com objetivo de verdade. A porta larga é aquela que nos conduz aos prazeres do mundo, esquecendo das ocupações da vida espiritual. A porta larga nos dá a presente sensação de vida única, ou seja, vamos viver intensamente, prazerosamente a nossa vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu vou morrer mesmo, por isso eu vou fazer tudo que eu tiver vontade. Eu vou viver intensamente os prazeres do mundo, porque amanhã eu já posso estar morto. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer isso? Isso é esquecer que nós temos um Pai justo e misericordioso, que não nos dá uma só oportunidade, mas que a cada oportunidade que nos dá, nós devemos procurar
fazer o nosso melhor. É a única verdade imutável do nosso plano terreno. É que nós temos como o nosso destino a nos esperar em dia, data, hora que nós não sabemos, mas que vai ter é a morte. Eu prefiro dizer o nosso desencarne, porque a morte seria julgar o fim, o término de tudo. Mas o desencarne nos leva a acreditar que a vida continua após a libertação do corpo de carne. E se nós formos viver pensando que eu vou aproveitar, que eu vou viver intensamente, usufruir de tudo que é moral e imoral, porque eu vou morrer, seríamos ignorar o amor de Deus por todos nós. É ignorar que a vida continua após a morte. E que seremos perdoados sim por Deus, mas seremos cobrados tudo aquilo de errado que nós fizermos durante a nossa existência corpórea. Então, todas as vezes que vocês estiver vivendo intensamente sem se preocupar com o certo, que é errado, com o bom, com o ruim, com o respeito ao semelhante, lembre que a vida sempre continua e que na casa de Deus existem muitas moradas, as quais seremos chamados a viver conforme vivemos a nossa última encarnação. E se existem lugares maravilhosos que nos dará o direito de gozarmos de mais sabedoria, de aprendizado, de prazer, de alegria, existem lugares que nos condenarão ao sofrimento, às dores, até que possamos arrepender e compreender o nosso excesso. Viver a plenitude do mundo, com certeza, é mais prazeroso e mais fácil. É não nos dar uma carga de responsabilidade para com os nossos irmãos de jornada, mas é também mais perigoso. Abraçar as virtudes que nos leva e que nos conduz para a porta estreita é mais difícil? Sim. Pensamos mais nos outros do que em nós mesmos. Abraçamos compromissos de amparo ao semelhante. Sabemos respeitar o nosso livre-arbítrio e a liberdade do outro. Sabemos amar incondicionalmente a todos como irmão, sem orgulho, sem preconceito, sem pré-julgamento. Somos dóceis, somos pacientes, somos compreensivos e prudentes. E isso não é fácil, por isso a porta é estreita. Mas com certeza, todos aqueles que conseguir viver e abraçar esse caminho, vão sim desencarnar, ou como queiram morrer, mas somente para o corpo físico, porque o espírito vai continuar e vai receber ali os gozos e os prazeres da vida do espírito. Então, que pensemos e analisemos as nossas atitudes, os nossos comportamentos com sabedoria, para que não venhamos vivenciar aquela historinha de Lázaro e do mal rico, também uma parábola
uma história que Jesus contou, que o homem, um rico que se fartava do melhor, né? E um pobre que ficava sentado à sua porta esperando ganhar dele as suas migalhas, mas que ninguém dava a Lázaro aquilo que caía no chão. Ele só queria o que caía no chão da mesa do rico. E ninguém preocupava que aquele irmão, aquele pobre irmão, estava faminto, com o corpo coberto de úlceras e não podia dispor do trabalho. E ninguém pensava que ele tinha fome, que ele tinha dor, que ele tinha sofrimento. E largava-o ali aos cuidados dos cães que lambiam suas feridas. E dado que um dia Lázaro morreu e o rico também, ambos desencarnaram e voltaram ao plano de espírito. O rico foi para o suplício, ou seja, para o umbral, né? Como nós vemos na doutrina espírita. E o Lázaro para uma colônia, aonde havia amor, onde havia espaço para todo aquele que abraçou a humildade, o amor, o compromisso, a simplicidade, as dores com resignação. E o rico, vendo ao longe, muito longe, Moisés e Lázaro, pediu: Moisés, permita que Lázaro traga-me água para aliviar a secura de minha boca. E ele disse que não poderia, que Lázaro não poderia fazer isso. Então que ele molhe a ponta do seu dedo para refrescar minha língua. E Abraão explicou: Lázaro não pode passar daqui para aí e nem você daí para cá, de tão grande o abismo que há entre vocês, porque você viveu todos os seus gozos e privilégios na terra e Lázaro viveu o suplício. Por isso hoje a distância em que vocês estão. E o rico pediu que Lázaro fosse avisar os irmãos que haviam vida após a morte. E Abraão disse: ele que escute os profetas, porque mesmo se um dos mortos aparecer, eles não vão acreditar. O que nós podemos pegar dessa parábola de Jesus nos nossos tempos de hoje? Que escutemos os ensinamentos de Jesus através da Bíblia, através do Evangelho, através dos nossos irmãos que têm a missão de ensinar a palavra de Deus e pegar essa palavra, esse ensinamento e nos tornarmos cristãos. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Jesus, para que quando chegarmos o momento de retornarmos à pátria de espírito, tenhamos na nossa bagagem mais virtudes do que vicissitudes. Vamos agora receber o nosso passe. Coloque sua água aí pertinho de você. Eleva seu pensamento a Deus. Agradeça a semana que se passou. E peça a bênção para essa semana que vai iniciar. Vamos aproveitar essa transfusão de energias que os nossos abnegados mentores vêm trazendo para nós, renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé. E vamos encontrar com Deus, mostrar a Ele as nossas necessidades, agradecer pela sua lembrança de nosso ser, seja na dor, seja na alegria, seja nas dificuldades, seja na preocupação, pedindo que Ele nos permita o amparo de Jesus a cada momento e que esta espiritualidade traga dos laboratórios sacrossantos medicamentos curadores para nossa alma, para nossas enfermidades físicas, para o nosso fortalecimento, para que venhamos viver uma vida de cristão.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal e de praticar o mal. Amém. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que levemos o amor. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver trevas, que levemos a luz. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Onde houver doença, que levemos a cura. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós vivemos para uma vida eterna. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, permita a esses abnegados mentores renovar as nossas forças, fortalecer a nossa fé, transformar esta água num bálsamo medicamentoso para todas as nossas necessidades do físico e da alma. Inspira-nos, Senhor, sabedoria, discernimento e permita, meu Deus, que Jesus prepare cada fração de segundo desta semana que estamos iniciando, para que estejamos sempre vivendo sobre a Tua graça. Deus, que é todo poder, toda bondade, toda misericórdia, perdoa-nos pelos nossos pecados e dê-nos o concurso de Nossa Mãe Santíssima para que nós tenhamos força de não cometê-los mais. Abra nosso coração para o amor, para a paciência, para a resignação, para a aceitação e para a boa conduta, que nos auxiliará na entrada da porta estreita. Diante de vós, enquanto recebemos esse passe, nós entregamos as nossas necessidades de cura, de esperança, de trabalho material remunerado, de amparo divino. E pedimos, meu Deus, que o Senhor nos conceda, segundo a Tua vontade, não a nossa, porque nós não sabemos escolher o que é melhor, mas que seja sempre feita a Tua vontade em nossa vida e não a nossa. Que o Senhor nos conceda, através das mãos desses abnegados mentores, as Tuas copiosas bênçãos. Amém. Que Jesus abençoe a todos nós, nos fortaleça, nos ensina a vivenciar esse ensinamento evangélico do dia de hoje. E vamos agora para a nossa palavrinha de reflexão. Uma mensagem de Irmã Sheila para a semana, através da psicografia de nosso irmão Clayton Levi. Vamos ver o que a Irmã Sheila nos sugere para que façamos durante toda a semana, durante o resto de nossas vidas, mas que cada hora que passarmos por um momento aflitivo, um momento que nos requer mais paciência durante essa semana, lembremos dessa palavra. Não desista do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esqueça o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa
com mobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima de prece sincera, em cuja atmosfera ouvirá a voz do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivas agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Então fica aí, né, a nossa palavra de reflexão para durante esta semana, como ensinamento para o resto de nossas vidas corpórea. E tenham todos uma semana sobre o olhar de Jesus, sobre o amparo de Maria, nas bênçãos de Deus e da espiritualidade maior. Quero pedir para vocês que compartilhem nossos vídeos em suas redes sociais, ajudando o canal do Grupo Espírita Irmão Franklin a chegar em mais lares, a mais pessoas que necessitam de receber os passes que temos em nosso canal, de ouvir as nossas conversas, nossas palestras, e também para que o nosso canal seja sempre luz na casa, no lar, na vida, no coração de mais pessoas. Deixem seus comentários, deixem um like também pra gente e recebam meu agradecimento sincero. Todos vocês que se inscreveram no nosso canal, todos vocês que têm nos deixado comentários com carinho, o meu muito obrigada. E que Jesus seja para todos na paz de Deus. Tenha uma semana iluminada pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus.